Boa noite a todos. Que a luz, a paz, primeiro a luz de Deus, né, que venha nos iluminar, e a paz de Jesus, né, que nos acompanha nessa noite. Que essa noite realmente seja uma noite de aprendizado. Tem muitas pessoas aqui que estão na primeira vez, que vieram aqui pela primeira vez. Caso queira levantar a mão, tem alguém que veio pela primeira vez. Bem-vindos, bem-vindos. Hoje a palestra eu trouxe ela, foi também daqueles convites, né, que aparece de repente do Edson. Palestra, aí eu tinha acabado não, eu tinha ido há algum tempo, é que meu filho acabou de nascer, então eu dei 4 meses, a gente acha que faz pouco tempo, mas já passou um tempão já, 4 meses já é bastante tempo. Então eu tinha acabado de ler o livro, e aí já estava tudo na minha cabeça, já tinha, isso aqui está um roteiro, isso aqui está um negócio bem legal. Então é esse livro, até tá a rosinha ali, tá? Mas não tem nada a ver, é só uma questão de homenagem ao próprio livro, ao próprio autor, né, Hermínio Miranda. Então, com base nesse livro, eu tirei aí alguns pensamentos para nós, independente de sermos pais ou filhos, esses pensamentos valem, porque são conceitos espíritas mesmo, né? São conceitos que trazem para a gente. Todo mundo aqui pode ficar à vontade, tá? A gente sabe que a gente vem de uma semana atribulada, esse nosso mundo ali fora é um mundo agitado. Então, não se preocupe que a espiritualidade vai estar trabalhando em cada um. Se você vê o seu companheiro do lado dormir, deixa dormir, que é normal. Isso faz parte da lavagem da espiritualidade mesmo, de limpar, de dar uma pacificação do espírito. E essa pacificação leva às vezes, essa condição humana. Mas é assim mesmo, é o trabalho que a espiritualidade faz em relação ao trabalho que é feito hoje, da palestra que é feita. Espero não fazer todo mundo dormir. Bom, algumas coisas que a gente precisa saber. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente precisa desaprender. Quando a gente não conhece o espiritismo, ou tem pouco contato, ou usa o espiritismo de forma folclórica e apenas contato com o outro mundo, quero saber como é que são as coisas lá, etc. Então, isso são as primeiras coisas que a gente precisa desaprender. A gente tem que sair um pouquinho dessa caixinha e imaginar e pensar que aqui a gente está numa missão. Então nós temos que nos preocupar com a nossa missão. Essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender. Então, o que a gente tem que trazer na nossa mente? Conceitos e conhecimentos mais inteligentes, raciocinar um pouquinho sobre a lógica das coisas, a lógica do mundo, a lógica de Deus. Então essa é o convite que a gente começa a ter neste momento. Diante desse fato, você começa a descobrir outras coisas. Quem são os nossos filhos, afinal? O que a gente tem a dar para eles? O que eles têm a dar para nós? O que nós representamos? Então, como bons espíritas, a primeira coisa que a gente sabe é que eles são seres reencarnados, como nós somos. Somos espíritos que vieram reencarnados e que têm uma missão aqui na Terra. Nós representamos o guia para essa missão desses espíritos lindos e maravilhosos, graças a Deus, né? E também eles representam para nós um aprendizado para a nossa paciência, né? Tem paciência com criança, né? Para nosso conforto, para nossa alegria. A criança também é o melhor meio para fazer a gente sorrir, também faz a gente chorar, faz a gente sofrer. Então, é isso que representa. Em termos, vamos dizer assim, condições normais e de pessoas humanas, essas são as primeiras coisas que a gente representa para eles. Mas enquanto a sua individualidade, não se nascem crianças iguais. Nascem crianças extrovertidas, introvertidas. Crianças que têm certas capacidades, é mais fácil de aprender matemática, e outras não. Tem o inverso também, né? Tem crianças que vêm com habilidade para música, para cantar, oral, a gente está à disposição. Outras não têm essa habilidade, mas conseguem mexer com máquinas, com equipamentos, tem uma facilidade com as mãos. Então isso tudo a gente já observa. Então as crianças não são todas iguais. Então aí a gente já começa a perceber que eles
vieram de algum lugar, e desse algum lugar eles trouxeram alguma coisa. Alguma carga de conhecimento, de habilidade eles trouxeram. Então, elas têm a sua individualidade. Nós, pais, não adianta pensar que nós é que estamos, nós colocamos neles a parte física, o corpo. O espírito, a alma, veio com ele, de algum lugar, e por algum motivo. Ah, ele é ranzinza porque puxou o pai. Pode ter certeza que talvez tenha puxado o pai, mas com uma herança espiritual, onde há um conflito a ser trazido e ser sanado nessa visita à Terra. Então, a gente só faz o corpo físico da criança. É isso que a gente faz. Toda aquela individualidade, característica da criança, é dela, veio dela a partir de um espírito, que ela é um espírito. Assim como nós somos espíritas, a diferença é que a gente está encarnado, comparado com os nossos amigos espirituais, que com certeza aqui estão populando a nossa sala e cuidando de cada um de nós. Né? Eles não são 0 quilômetros. Não foi naquele momento que eles foram criados, não. Esquece, não existe isso. Eles têm um passado e têm uma vasta biografia. Eles, às vezes, têm conquistas, realizações que foram no passado. Talvez foram pessoas importantes, talvez foram pessoas importantes do bem, talvez foram pessoas importantes do mal. Assim como nós também temos a nossa biografia que a gente não lembra, mas nós também tivemos. Então, tem que respeitar isso. Às vezes aquele ser é até mais evoluído que nós. Aí você chega para a criança, não, você tem que obedecer o pai, porque o pai que sabe mais que você, e aí vai aquela conversinha, né? Fala com a minha mão, né? Às vezes aquele espírito é tão mais evoluído que na verdade é você que tem que aprender com ele, mas você não se toca nessas coisas, não observa, não tem a paciência, não entende o quanto de evolução que tem aquele ser. Então, há uma biografia deles que é importante a gente reconhecer nos nossos filhos. Reconhecer no sentido de ajudar eles ou a nós mesmos, ou até a uma sociedade. Vai que no meio de nós surge uma nova personalidade mundial, vai que surge um novo presidente da República que vai ajudar o país. Okay? Então nós temos que entender essa biografia, nós temos que entender o que está acontecendo, porque essa criança não é 0 quilômetro, não tem como ser 0 quilômetro. São seres que foram criados por Deus há muito tempo atrás, como nós também fomos criados por Deus há muito tempo atrás. Sabe lá quantos 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos ou até mais. Nosso espaço na Terra é muito pequeno, mas nós já tivemos vidas, muitas vidas anteriores a essa. Tudo que a gente pensar diferente disso, isso choca com a viga da verdade. Porque o Espiritismo mostra esta verdade, mostra essa face da nossa vida. É o lado racional de pensar, o lado lógico. Se Deus é bom, Deus não dá uma vida única para nós, para a gente perder. Senão, como é que seria crianças que morrem muito cedo? Acabou de nascer, já morreu. Quer dizer, não faz sentido. Deus é muito bom para pensar nessas coisas. O universo é muito grande para ser desperdiçado. O universo tem várias moradas e lá nós estaremos também, ou já estivemos. Então, tudo que for diferente dessa verdade precisa ser desaprendido. Senão, o seu entendimento sobre o seu filho, sobre as crianças, ele se torna complexo. É difícil de aceitar. E é justamente aí que mora a questão. A gente precisa aceitar esses conceitos. Como que eu vou cuidar de um bebê? Bom, a partir do momento que você sabe que ele é um bebê enquanto carne, mas é um espírito adulto enquanto espírito, isso já te alivia, já consola a gente. Se ele é um espírito adulto, então eu consigo de alguma forma conversar com ele. Como diz o Espiritismo, enquanto a gente dorme, é a hora que o nosso espírito se liberta, porque o nosso espírito não dorme. Então, nesse momento, a gente pode conversar com os nossos filhos, enquanto ele está dormindo. É um bom momento para conversar. Chamar ele para uma conversa, um entendimento, compreender, ver o que está acontecendo com ele. Ou às vezes dar uma orientação, ou às vezes dar um consolo, às vezes ele está com um certo sofrimento também, né? Então precisa saber disso. Então é um espírito adulto. Por
corpinho dele, que é aquele corpinho de bebê, mas é um espírito adulto. Então temos que tratar ele dessa forma. Se a gente pensar que um bebê que acabou de nascer e nunca teve nada na vida, nunca viveu nada, a gente começa a ir com um erro de aprendizado para nós e para ele. E aí a gente descobre alguma coisa. Se isso é uma verdade, então por alguma razão, e a gente vai saber isso um dia, né? Por alguma razão, ele foi encaminhado, atraído ou convidado para estar na nossa companhia. E aí é que é o segredo, né? Se isso aconteceu, é porque fatalmente já estivemos juntos lá no passado, eu e meu filho. Assim como a família como um todo, mas principalmente pai e filho, mãe e filho, filho e mãe, o inverso também é verdadeiro. Então já nos cruzamos. Então vamos reordenar agora tudo de novo, né? Vamos começar, já que eu tive que desaprender um monte de coisa, agora vamos começar a reordenar algumas coisas, tá? Se a gente já viveu com o nosso corpo físico e estamos retornando, então existe algo a ser feito. Raramente aquele bebezinho vai ser pronto e acabado moralmente. Por que eu digo isso? Porque nós estamos na Terra, e de acordo com o Espiritismo, a Terra é um lugar de prova e expiação. Se ele também está aqui, então esse ser aí também tem dificuldades e tem alguma coisa moral para ser evoluída, porque ele não estaria aqui, exceto se ele for um espírito de uma missão como foi Jesus. Porque não é pela 99,999 qualquer dízima, se vocês quiserem, percentual dos seres humanos que estão na Terra. Então, há alguma coisa moral a ser tratada nele, alguma deficiência. Assim como nós. Não é ele não, só nós também. A gente veio para cá é porque alguma coisa está faltando também para nós. Então, essa também é uma frase que tem que esquecer. Ela é um anjo de pureza, sim, claro, nós temos que tratar, mas não da forma de simplesmente olhar ele desse jeito. Você tem que olhar ele como espírito adulto. Então, alguma coisa tem nele que precisa ser melhorado, vamos tentar melhorar. E quem sabe, justamente, transformar ele nesse anjo de pureza que a gente espera que seja. Ele começa a beber anjinho de pureza, depois vai começando algumas coisas, ele vai fazendo de errado, a gente começa a olhar assim, poxa, cara, tem tanta educação para ele fazer isso aí. Então, famoso. Então, porque é um espírito que tem algo a ser acabado, algo que precisa ser melhorado. Crianças vão fazer um reaprendizado com esse novo corpinho. Ele vai retornar com o conhecimento. Bom, ele é um espírito adulto que está no corpinho que tem. Veja bem, se a última vez ele foi menino, agora ele vem como menina, e aí como é que é? Então, quer dizer, ele precisa se reajustar, ele precisa entender o que está acontecendo. A criança, quando nasce, ela não sabe que a mão é a mão dela, ela vê uma coisa na frente dela, mas ela não sabe que a mão é a mão dela, então ela precisa se reajustar, entender o que está acontecendo. Porque enquanto espírito, essas coisas são diferentes. A gente não tem propriamente uma mão, ou tem uma mão, mas é uma mão naquele formato espiritual. A gente caminha, mas não caminha como desse jeito, a gente caminha de uma forma espiritual, tem um jeito de ser diferente, né? A responsabilidade começa desde a decisão da paternidade. Então, assim, fez o filho, vai ter que assumir. Se você tem responsabilidade para fazer o filho, agora tem que assumir. Então, essa decisão de ter feito o filho implica nisso, de você aceitar aquela paternidade e tomar conta. Até porque se isso aconteceu, com certeza já estava arranjado. Você já arranjou lá antes de encarnar. Já se arranjou com Deus e com essa serzinha para que isso acontecesse. E nunca é tarde de repetir. A criança também tem os seus direitos, ela tem suas obrigações e tem suas responsabilidades. Ela também tem uma missão para cumprir na Terra, enquanto um ser humano. Ela tem uma obrigação de se elevar moralmente. Ela tem uma responsabilidade para com outras pessoas, irmãos e tudo mais. Então não dá para eximir ela disso. Ela veio para justamente resgatar alguma coisa, mas não tem responsabilidade. E aí o livro ele é cheio de casos, tá? Cheio de casos. Então eu vou
comentar um caso. Claro que eu não vou comentar o caso com todos os detalhes que o livro comenta, né? Mas eu pincelei aqui alguns tópicos sobre o caso, né? Então, tem um pai, imagina o cenário, tá? O pai tem uma filha, a filha é bonita, a filha se interessa por um outro homem, o pai dá a bênção, ela se casa com esse outro homem. Infelizmente, por diversos motivos, esse outro homem não dá conta de cuidar da filha, causa um monte de desgosto da filha. O pai vê essa situação acontecer, ele fica mais desgostoso ainda, fica com raiva do rapaz. Enfim, aí se encerra aquela encarnação, né? Todos morrem e fica a situação pendente. Qual o arranjo que Deus pode fazer para trazer de novo esses seres para a Terra, que são espíritos? E daí vem a questão: nossos filhos são espíritos, então o pai que tem uma filha, que teve um cara, aí eles vêm agora, então ele passa a ser da seguinte forma: aquele moço com quem ela foi casada e que ele não deu conta de cuidar dela, ele passa a ser o pai dela. Então ela é filha com quem ela foi casada. E o pai, que ficou desgostoso pelo moço não ter cuidado bem dela, vem como filho dela. Então virou um neto, né? Olha a trama, percebe a trama? Olha o arranjo que Deus faz para resgatar essa família, para que o amor crie-se nessa família. Então ele não deu conta de cuidar enquanto era companheiro, mas agora ele passa a cuidar porque ele é um pai. E aí quando ela fica grávida, que é do antigo pai dela, então portanto o neto daquele menino, daquele moço, não se sabe por que esse neto, quando olha o vô, entra em pânico, tem raiva, desgosto. Então esse é um exemplo de que nossos filhos são espíritos. Se alguma coisa desse tipo está acontecendo, é que alguma coisa aconteceu no passado. E daí se cria-se tramas, se cria-se uma engenharia cósmica de Deus para que o amor flua nesse ambiente. Bom, de acordo com o livro, eles vão se instruir dentro do centro espírita e a conversa é a mais simples possível. Mãe, você vai conversar com seu filho, que antigamente foi seu pai, claro, isso não é revelado, né? Normalmente as coisas não são reveladas, tá, gente? Isso aí o Espiritismo, quando começou, ele tinha essas alegorias e essas verdades. Para quê? Para provar que a coisa existe. Mas hoje em dia não é assim mais que funciona. Hoje em dia o objetivo do Espiritismo é pregar a nossa evolução moral, a nossa elevação perante o amor de Deus. É isso que nós temos que fazer. Não é ficar o tempo todo se comunicando lá com o mundo espiritual para saber como é que as coisas estão. Então isso não foi revelado, mas foi dito para a mãe. Mãe, o que você tem que fazer? Você conversa com o seu filho, diga que aquilo lá já foi passado e que agora é o momento de seguir em frente. Vai seguir uma nova vida, um novo futuro. A instrução foi dada para a mãe para que ela fizesse isso durante o máximo de noites possíveis com essa criança. Dessa instrução enquanto a criança estivesse dormindo. Resultado da história, passou-se os anos, o netinho começou a aprender a gostar do vô, o vô começou a amar o neto começou a amar o vô, o pai, que era o companheiro, né, amou mais a filha, enfim, quem venceu aí? O amor. Então é um resgate, então é assim que funciona. As coisas funcionam assim, Deus faz esses arranjos, essas tramas, para a gente aprender um pouquinho de como que a gente deve nos guiar, como que a gente deve aprender. Quando a gente olha para uma criança e coisas assim acontecem com ela, há alguma coisa ali no meio. São coisas muito simples de a gente tentar resolver. Basta conversar mesmo. É um espírito adulto, lembre-se, é um espírito adulto. Converse com esse espírito adulto que está com o seu filho. Ok? É isso. Se você pega um frasco de veneno e troca o rótulo, o que continua tendo lá dentro? Veneno. Não vira nada. Então vamos falar de uma coisa aqui que às vezes é controversa, mas não deveria ser, pelo menos para nós espíritas, não deveria ser controverso. O amor. Não adianta dar nomes diferentes.
Não adianta dizer, mas esse filho é fruto de não sei o que, aconteceu isso e aquele outro. Você está dando nomes diferentes para a mesma coisa. Aborto é aborto. Então, essa é uma máxima que nós espíritas temos que ter na nossa cabeça. Não existe, não tem condição, não tem sentido, não faz o menor sentido. Até pelo aquilo que eu falei. Porque se essa criança está ali, ela é alguma trama sua. Você vai ter que dar conta. Mas ela aconteceu numa situação de violência, uma situação complicada, uma situação que vai me deixar triste. Aí é que é o segredo. É justamente por aí, porque você não sabe a história que teve no passado, mas aí é que é o resgate. Então, jamais vai passar percebido isso pelas leis divinas. Jamais. Jamais. Não importa se for um núcleo, se existe. Poxa, mas ele é a pílula do dia seguinte. Tem 2 células, é um espírito adulto que está ali nas 2 células. Tem 4 células, é um espírito adulto que está nas 4 células. Não tem escapatória. Deus vai cobrar, as leis divinas vão cobrar. Esse ser está ali porque ele precisa ser acolhido. Não importa a origem, como isso aconteceu, ele precisa ser acolhido. E normalmente, olha ali, é você que deve isso a ele. Gente, nós vamos numa situação, sim, enquanto a gente ficar, não desaprender que a nossa vida não é só a nossa vida aqui, que nós temos um passado de muitas e muitas existências, a gente vai ficar nessa conversinha, né? Não, mas isso ali aconteceu dentro de uma situação complexa. Vamos ficar nessas conversinhas. E essa conversinha não vale. Para Deus não vale. Porque nós temos um passado e nós devemos para aquele espírito, daquele jeito. E aí você começa a perceber que todos os envolvidos para aquela situação acontecer têm uma responsabilidade. Quem fez, quem sofreu e quem está vindo. A forma como fez, todo mundo tem responsabilidade. A forma como aconteceu é uma responsabilidade muito grande. Então nós precisamos entender a situação. O aborto não é a saída. Aí eu faço uma pergunta, né? Porque nós temos as leis aí, né? Então, eu vou perguntar se a lei humana evoluiu permitindo que pessoas não habilitadas não sejam punidas. Essa é a lei humana, né? Se eu provoco aborto e não sou médico, não sou ligado à área de saúde, essa que diz a lei, né? A lei brasileira pelo menos diz isso. Se eu não sou ligado à área de saúde e eu aborto, você não é punido, você se salva. Não é preso, não é nada. Agora, se eu sou médico e eu fui lá e provoquei o aborto, insisti, enfim, participei de algum jeito nesse aborto, eu sou punido, porque assim Deus, assim é a lei humana. Isso é uma evolução da nossa lei. Então começa a perceber que a diferença e o quanto que a gente está distante da lei de Deus, né? Porque Deus vai punir todos. Deus não vai deixar impune habilitado ou não habilitado. Okay? E o famoso erro de avaliação, né? Vou remover esse problema. Isso aí não é comigo. Vai atrapalhar a minha vida toda. Eu tinha um plano de crescimento, tinha um plano de carreira. Eu preciso de tempo para investir nas coisas que eu tenho que conquistar. Então esse negócio aqui eu não quero para mim não. Vou me livrar desse problema. Esse problema vai voltar. Vai voltar de alguma forma. Então você não vai se livrar do problema se livrando daquele inferno. E as leis divinas sempre nos oferecem oportunidades de resgate e reajuste. Vou contar mais uma historinha que consta ali também no livro. Teve uma mulher que numa certa existência dela, bonita, jovem, pela situação que se encontrava na época, então ela tinha uma profissão, essa profissão acabou criando justamente essas situações, né? Ela não tinha condições de ter filhos, ela não podia ter filhos, porque isso ia atrapalhar tanto a carreira dela, o corpo dela, ia tirar noites dela, ia tirar dias dela, ia atrapalhar.
E sistematicamente, enquanto vinha um ser para ela cuidar, ela abortava. Bom, em consequência, morreu. Ao morrer, se encontrou com os 8, vejam bem, 8 espíritos que ela abortou. Bom, todo mundo querendo, né, tirar satisfação. Então ela viveu por muito tempo naquela situação, onde ela teve que até fugir dos 8 espíritos, teve que ter proteção, teve que ter um aprendizado, teve que ter, enfim, uma coisa ficou complexa. Qual foi o arranjo do plano espiritual, então, para resgatar essa situação? Foi combinado com ela que ela viria. Na primeira vez ela veio com um certo poder aquisitivo, até poder econômico, até posses, até, enfim. E ela disse, bom, na próxima agora você vem pobre de tudo, vai nascer uma família pobre de tudo. No pior lugar que existe, né? Argentina. Então vai nascer na Argentina, pobre de tudo. E você vai ter que. Você vai ser a primeira filha de 9. Adivinha quem são os outros 8? Aqueles que ela abortou, virão como irmãos dela. O pai alcoólatra, vai abandonar a família. A mãe terminando de parir o 8º, o 9º, né? Morre. Você vai ter que cuidar dos seus irmãos. Olha o detalhe, ela ainda vem bonita ainda. Bonita, linda. Para que a carga do sofrimento seja maior. Então ela não vai conseguir nem casar com mais ninguém. Por que não vai casar? Porque é que está a trama do negócio. Esse é o. Então ela vai ter que cuidar dos 8 irmãos sozinha. Quando ela poderia casar, uma moça bonita. Poderia casar, poderia conhecer outras pessoas, poderia ter filhos, poderia ter sua família. Não, ela vai ter que cuidar dos 8 irmãos. E aí, novamente, quem venceu foi o amor, né? Porque ela teve que dedicar o amor a isso. E resgatar todo aquele problema que ela teve no passado. Então eu vejo que uma situação de desgraça às vezes acontece, a gente acha que é uma situação de desgraça, na verdade é uma bênção para nós que aconteceu aquilo, porque a gente está resgatando algo que está no passado. Então quando a gente reclama das nossas desgraças, às vezes a gente tem que pensar e olhar para Deus, Deus, isso aqui é alguma coisa lá que eu estou devendo, não é? Então me ajuda a pagar. Já que eu não tenho jeito, né? Vou ter que pagar, então me ajuda pelo menos. Não foge de mim, fica comigo. Dá força para pagar esse resgate. Okay? Então as leis divinas sempre oferecem oportunidade de resgate. Ela poderia ter abandonado a missão dela, ela poderia ter abortado a missão dela, ela poderia ter largado os irmãos dela, poderia. Ela era bonita, ela poderia achar qualquer pretendente que quisesse. Mas ela, por algum motivo que a gente não sabe o que, mas que é uma força interior que a gente tem, essa força interior normalmente é a busca de Deus mesmo, a busca por vir aqui no centro espírita e trazer, sair daqui mais fortalecido de algum jeito, para sair desse sofrimento que a gente está. Então, o sofrimento que a gente passa, às vezes às vezes não, é justamente para resgatar algo que a gente fez. Então, alguns conceitos, né, dentro do espiritismo é isso: você tem o espírito, você tem a alma, você tem o renascimento, a imortalidade, a gente não vai morrer. A gente vai morrer de carne, mas a gente vai morrer de espírito. A nossa casa não é aqui, a nossa casa é lá. Aqui a gente está passeando, fazendo uma viagem, tal qual você sai daqui, vai viajar para o Rio de Janeiro, vai lá, passa uma semana, depois volta. É isso, simples. A gente está aqui passeando em algum lugar e a gente vai voltar para a nossa casa, para aquele mundo espiritual. Então, a gente é imortal. Simples assim, a gente é imortal. E os nossos filhos, como nós mesmos, somos gente de verdade e que tem histórias. Então sempre a gente volta a essa situação, né? Sempre a gente traz essa situação. Assim como nós também temos as nossas histórias. Quando a gente era bebê, os nossos pais cuidavam da gente, às vezes eu não entendia por que a gente tinha comportamentos assim. E nos davam umas palmadas, brigavam com a gente, nos corrigiam, a gente dizia, eles são bobos, não sabem de nada. A gente também nem sempre sabe muita coisa também. Então, mas graças a Deus todos nós estamos evoluindo, né? E aí vem a situação, né? Se essa é uma viagem que a gente faz para algum lugar, e essa viagem está vindo para cá, e aqui na Terra é um lugar de provas e expiação, então onde está o problema de toda a questão? É nascer.
Nasceu aqui, problema. Ixi, nasci aqui de novo. Tenho problemas para acertar de novo. Tenho resgate para fazer de novo. Quando a gente morrer, pode ter certeza, vai ser a coisa mais feliz do mundo. Nosso espírito vai sair desse corpo aqui que atrapalha nós. Nosso espírito tem capacidades que a gente nem imagina. Nosso corpo é dotado de 5 sentidos: tato, olfato, paladar, e assim vai. Alguns têm o sexto sentido. Algumas pessoas têm uma conexão um pouquinho maior e têm o sexto sentido. Mas acabou aí. Agora, enquanto espírito, quantos sentidos será que a gente tem? A gente tem noção? A gente sabe disso? Não sabemos. A gente tem nem ideia de como é. E eles não conseguem dizer para nós: olha, aqui a gente pensa as coisas de uma forma diferente, consegue falar sobre coisas diferentes. A gente não tem nem ideia, a gente está muito pequeno. E mesmo que eles falassem para nós, a gente não entenderia. Tal qual uma criança. Tenta falar sobre uma fórmula matemática para um bebê, se ele vai entender isso. Uma criança de 2 anos. Pega uma fórmula de física, aí, de velocidade, tempo, espaço. Ele não vai entender. Então assim somos nós. Não adianta os espíritos virem falar sobre tudo que acontece no mundo espiritual, que a gente vai olhar para ele e ficar assim: aham, tchau, vai embora. É assim que os nossos filhos fazem, começam a falar coisas que ele não entende. E é assim que nós fazemos. Então não adianta a gente ficar pensando, a gente só precisa imaginar e saber que lá há muito mais do que o que nosso corpo limitado faz. 5 sentidos, acabou. Então, quando a gente morrer, a gente vai se libertar, porque a gente vai conhecer todo esse mundo, essas possibilidades que o mundo espiritual nos dá. E aí, o que acontece? A criança nasce e ela vem naquela situação, Poxa, estava tão bom lá do outro lado. É um espírito adulto, nunca se esqueça. Estava tão bom lá do outro lado, sou espírito adulto, vem aqui nesse corpinho aqui, todo espremido. Eu não sei nem o que é braço, o que é perna, não sei nem o que é... Não sei nem o que é boca, não sei nem o que tem na minha frente, que não tem, não sei nem enxergar direito. O bebê e essa dor do nascer, porque o problema é nascer mesmo, Você começa a se sentir reduzido, solitário, é complexo, tudo é complexo ali, E aí morrer não. Morrer você se liberta, você vai para um lugar, você vê que o seu espírito é diferente, sai do confinamento da carne. E aí você vai para qual lugar? Depende do que você fez, depende de quais são as suas inclinações, depende de como está o seu pensamento, depende de como você agiu. Mas independente se você vai para um lugar, se você for uma pessoa muito ruim, etc. As pessoas ruins vão para algum lugar, mas quando elas vão para algum lugar, até esse lugar que ela vai, que é ruim, ela se sente bem, porque ela está liberta do corpo e ela tem outras possibilidades de fazer ruindades também. E aí vem os resgates, vem as novas encarnações que o Espírito coloca para que se evolua. Mas se a gente também é do bem, também a gente vai ver coisas maravilhosas, vamos sentir coisas maravilhosas. Então, consola às vezes a gente saber disso, saber que a gente está aqui. A gente vai sentir saudade daqueles que vão lá, assim o nosso corpo humano. Mas sabendo disso já consola um pouco, já deixa a gente um pouquinho mais conformado, até para nós também, para não chegar a nossa hora. E o perispírito traz matrizes kármicas que são decisivos para a formação do novo corpo espírito. Então, vamos comentar um pouquinho sobre situações. O perispírito nada mais é do que uma sombra, vamos falar assim, do corpo, e ele se molda de acordo com o corpo que ele precisa apresentar. Então, o perispírito já vem com um formato, e também ao longo da nossa vida a gente vai solidificando esse formato, melhorando ele, de forma que ao a gente sair, a gente sai com esse perispírito e a partir dele a gente começa a sair do corpo. Porque do corpo a gente já saiu em função do perispírito, A gente começa a sair dessa forma do perispírito, entender que mão é mão e a mão no mundo espiritual é um pouco diferente, e começa a compreender. Inclusive aqueles que ficam sem mãos, E aí quando morre, acha que ainda está sem mão. Então até descobrir que na verdade não está sem mão, era o corpo que estava sem mão, o espírito não está sem mão. Então também tem um processo aí que o perispírito precisa dar essa mensagem para o espírito. E o que complica esse quadro é que muitos chegando aqui, aí vem, morrer não é um problema, mas eu sei que é uma missão. Aí eu chego aqui e eu fracasso na minha missão. Nossa, que desperdício de tempo, gente. A gente está aqui, pode ter certeza, nós temos que sofrer alguma coisa. Tem que passar por dificuldade. Eu não sei vocês, mas eu vou com dificuldades na minha vida.
Eu tenho certeza, cada um tem a sua aqui nessa sala. Cada um sabe das suas dificuldades, o quanto que pesa. Mas volta para dentro da sala, tá? Eu sou aqui dentro da sala, não volto para os problemas, tá? Mas todos nós temos. Não adianta achar que tem alguém que está mais feliz que a gente, não, porque tem problemas para serem tratados, todos para serem cuidados. Como é que funciona uma adoção, então? O que a gente deve fazer no caso de adoção? É filho, mas não é filho, é meio filho? Como é que funciona? Então, a adoção é um capítulo à parte também do livro que ele comenta. A gente deve usar o braço? Como é que a gente deve entender a adoção? Né? Então, o Espiritismo diz o seguinte: todos nós temos compromissos, então todos nós temos algo pendente, todos nós temos um resgate para ser feito, então, portanto, nós temos que sofrer. Porque sofrimento vai nos permitir resgatar. Mas é só isso mesmo? É só isso que o Espírito... Não, não é só isso. Não é bem assim. A lógica não funciona bem assim. É uma coisa muito complexa, muito complexo. E por isso que é importante a gente se manter fiel e estudar e compreender as leis de Deus que Jesus falava, ler mais, nos instruir mais para a gente entender essa complexidade. Então, o que a gente vai fazer? É pensar o seguinte: se nós não somos abandonados e ninguém nos adota, o que a gente se sentiria naquele momento? Qual que seria a nossa vontade? Então, experimente se colocar no lugar do outro para ver se a adoção não é um bom caminho. Não, deixa ele sofrer, eu sou espírita, tem que sofrer porque tem que passar por um mau cargo, etc. É assim, funciona? Não, não é assim. Cadê a caridade? Então, esse é o pensamento. Se coloca agora no lugar dele, porque você não gostaria que fosse alguém que desse mão para esse ser, que precisa ser adotado. Né? E aí ele espera, né? O amor toca multidões. Esse que é o amor, tudo se resolve. Agora, uma dica mais importante é essa. Essa aqui é a dica mais importante. A gente tem que avaliar lá no nosso íntimo, lá na nossa, o que diz a nossa intuição. Veja uma criancinha que quer adotá-la. Você começa a pensar no silêncio, faça prece, medita sobre o assunto. Você vai ouvir uma resposta. Iremos ouvir a resposta. Então, o melhor caminho não é seguir a ferro de fogo algumas situações. Ele tem compromisso, é um ser. O James falou na palestra, ele é um ser adulto, ele está aqui porque ele tem coisas pendentes para fazer. Ele tem que sofrer. Então... Não, foi isso que eu falei. Foi isso, mas também foi isso aqui. O amor cobre multidões. Então temos que pensar nisso, tem que olhar no íntimo. Se o nosso íntimo disser, olha, esse caso aqui cabe a adoção, cabe. Eu estou passando por uma situação dessa na minha família, eu tenho uma sobrinha e tenho uma filha. Infelizmente a minha sobrinha é bastante desajustada. E aí temos um trabalho imenso ainda a ser feito, né? E ela tem uma menina de 3 anos que está passando por todas as dificuldades em função do desajuste da mãe com a minha sobrinha. O que meu íntimo já disse, e, enfim, a família já percebeu também, acho que todos lá também estão caminhando mais ou menos no mesmo sentido. Né? Ali é o caso deles ficarem quietos, porque ali sabemos que ali tem uma trama kármica ali que precisa ser tratada. Se eu tirar essa menina e trazer para perto de mim e adotá-la, eu estou evitando essa trama kármica. Agora, é uma decisão fácil? Não é, gente. Não é. A gente vê a situação, uma situação complicada. Você vê um desarranjo completo. A menina é tão desajustada que ela ganha roupa toda semana, de forma que ela não lava a roupa. Então você imagina como é que é a situação, né? Toda semana ela joga a roupa fora suja e tem roupa chegando. E assim vai, tá? Tem N situações que acabam acontecendo. Bom, e agora? Os filhos deficientes, como é que vamos tratar deles? Puxa, aí é um problema. É um problema, porque assim, você tem aquele primeiro impacto, né? Talvez ainda não seja recente para muitos de vocês, mas é recente no país. A criança veio comigo e cefalia. Caramba, hein? O governo da Dilma não cuidou, o prefeito aqui não cuidou, não sei o quê. Todo mundo quer jogar a culpa nos outros, certo?
Sim, também. Mas naquele momento, depois que você sentir essa raiva, de querer descontar em tudo, e negar que você também tem uma responsabilidade sobre isso, então depois de você passar por isso, então a gente tem algumas considerações, o Espiritismo tem alguma consideração a respeito disso. Você precisa primeiro absorver esse impacto, né? Aí volta também o que também teve agora recente, né? Acho que ainda essa discussão ainda existe, né? Ou permitir abortar quem tem microcefalia. Poxa vida. Volta a nossa conversinha de alguns minutos atrás, né? Como se faz isso, não? Seria a solução, imagina se agora, se quando for, teve a peste negra no mundo, se todo mundo pensasse assim, a gente nem existiria, porque nem ia nascer mais ninguém, porque todo mundo abortaria todo mundo. Então não é a solução, gente, não é. Então tem que absorver o impacto e entender o seguinte, ele foi entregue a nós e veio de Deus. Olha a responsabilidade, ele foi entregue para nós e veio de Deus. Deus se entregou isso aí. Não adianta você chegar lá na casa de Deus, bater na porta dele e dizer, eu estou. Como é que você vai conversar com ele? Você não tem nem coragem, nem. A vergonha do mundo é você chegar e dizer para Deus, esquece, não quero isso aí, devolve ele. Ele veio dele, ele te mandou. Então você tem. Então, depois de absorver o impacto, a primeira consideração que você tem que sempre colocar na sua cabeça é ser de Deus. Veio sem braço, às vezes sem braço em pé, veio com outras deficiências, veio sem condições de pensamento. Tem os mais diversos tipos de crianças e filhos deficientes que veio. Por que eu estou falando disso agora? Porque durante toda a palestra é um espírito adulto que precisou disso, precisou passar por essa situação e precisa de nós. E Deus entregou para nós, para a gente cuidar dele, é a nossa missão. A segunda consideração, por alguma razão, ele foi entregue a nós e tem aquelas condições, ele foi condicionado naquela situação, naquela limitação, e portanto a gente tem que aceitar essa situação, porque ali há algo que a gente pode fazer. Aí volta de novo, estou com um problema, estou numa situação ruim. Essa situação ruim é fruto de algo que eu fiz no passado, que eu tenho que pagar agora. Mesma coisa esse espírito, e aí eu também tenho ligação com esse espírito, porque em algum momento no passado eu cruzei com ele. Então o que eu tenho que fazer agora? Então Deus já, tá bom, ok. Me ajuda então. Essa ajuda, essa coragem, essa força, ele vai te ajudar. Terceira consideração, espiritismo puro. Isso aí vai ser uma coisa passageira. Essa desarmonia, esse desajuste é passageiro, gente. Acabou essa vida, começa outra, página em branco, vai, segue. Então, não há sofrimento eterno. Aproveita e resgata essa dívida e vai bola para frente. 3 considerações básicas nesses casos é isso. Que nós temos, que o Espiritismo ajuda aí a gente compreender. Nós vamos falar de mais um caso. Uma menininha nasceu e não se consegue colocar de jeito nenhum sapato nos pés dela. Ela chora como se estivesse morrendo, como se estivesse matando ela. Fora outros problemas que ela tem também. Mas outros problemas são menos latentes, né? São problemas que ao longo da vida vai se perceber que eles existem. Diabetes, coisas assim que até nós também temos, né, o tempo todo, colesterol e vai embora. Mas tem outros problemas de saúde. Mas esse é o principal quando ela nasceu. Aí vai fazer um estudo sobre essa menina, de acordo com o livro, né? Esse estudo descobre que essa menina foi uma guerrilheira lá na França, que ia matar todo mundo, você voltava, né? E aí um dia ela estava correndo, porque ela estava correndo, os pés dela se emaranharam em raízes de árvores, veio uma bomba, estraçalhou o corpo dela. Passaram-se 40 anos, os espíritos tiveram que trabalhar muito em cima do perispírito, porque o perispírito também se estraçalha, né? Aí precisa ser juntado. Mas é pouco tempo, 40 anos.
E aí o que acontece? Ela nasceu com vários problemas orgânicos, em função desses 40 anos, ainda ser pouco tempo até a coisa voltar e nascer no corpinho. E aquele problema no pé dela, porque foi pelo pé dela que ela morreu, em função de ninguém ter ajudado, a situação que se apresentou, ela nasceu. Poxa, uma coisa tão simples, é assim mesmo. É um exemplo de como que acontece. Nossos filhos vêm com algum problema em função de alguma coisa que aconteceu no passado, que precisa resgatar. Qual foi, de novo, a fórmula mágica para resolver a situação? Mãezinha, converse com seu filho. Paizinho, converse com a sua filha. À noite, quando está dormindo, explica que ela está em segurança agora, está numa casa de luz, está numa casa de amor. Agora é um momento de refletir, de bola para frente. Que ela, aquele serzinho é um ser adulto, não dá para falar enquanto criança, mas dá para falar enquanto dormindo, para o ser adulto, né? E se propõe justamente a ajudar aquele serzinho, que na verdade é um ser adulto, que agora precisa do seu ajuda. Então, são mais um exemplo, livro cheio de exemplos, tá? E aí a gente começa a perceber que os nossos filhos realmente são um espírito que tem história, experiências, desarmonia, desajustes, dívidas a pagar. Ele também fez coisas boas, ele também talvez foi professor, talvez foi um grande artista, talvez foi um grande inventor, numa época do passado. Então, tudo isso ele traz, tudo isso. Não traz só as coisas ruins, traz as coisas boas também. Principalmente as boas, né, para ajudar a combater as ruins. E para quem não é familiarizado com o espiritismo, aí vem a pergunta sempre fatal, né? Poxa, por que eu não lembro do meu passado? Bom, aí nós vamos dar algumas explicações, né? Primeiro, você não lembra, mas não significa que você não viveu. Você tem passado, você viveu. Não escapa disso, não. E essa é uma oportunidade de você ter uma nova existência, passar uma página em branco para você crescer. Então, se você ficar ligado ao seu passado, como é que você vai crescer? Muitos dizem que vive do passado é museu. Nesse caso, o espiritismo é isso mesmo. Vive do passado, senão você vai ficar remoendo, você não vai para frente. Então, esse é um dos grandes motivos que Deus disse. Vai começar com página em branco, para saber que tem uma oportunidade, tem uma nova esperança para você crescer. Já pensou se você descobre o seu passado, você tem essa lembrança do passado, e você descobre que você teve um sério problema com sua mãe? Sua mãe foi uma assassina cruel, sua e de toda a sua família numa vida passada. Já pensou se você descobre isso? Como é que você trata a sua mãe a partir dali? Se a gente viesse ficasse lembrando de tudo que aconteceu entre eu e meus irmãos, como é que seria se eu descobrisse que, na verdade, eu matei o meu pai? Na verdade, eu torturei todos os meus irmãos que estão comigo, eu torturei de forma absurda, na Idade Média, botando em calabouços. Já pensou se eu descubro que eu fui um dos nazistas que matou judeu a torto direito, e um desses judeus agora é minha mãe descobre isso também de mim? E assim vai, se a gente começar a descobrir eras e eras no passado, nossa, que traz pra gente, então essas lembranças, de que ajudariam hoje a gente lembrar disso? Nada. O objetivo hoje é que a gente aprenda a amar. Aí vem a máxima da pessoa que mais pode falar sobre isso, é Jesus. Né? Primeiro, família é um arranjo combinado para a gente resgatar, que foi criado pelo mundo espiritual, como se fosse um grande relógio cósmico, para a gente se ajustar a ele no mecanismo que ele está de acordo para a gente amar. E Jesus falou assim: amai vossos inimigos. Vou dizer mais ainda, né? Fazei o bem àqueles que vos odeiam. E está complicando a coisa, né? Bendizei o que vos maldizem. Gente, você está querendo demais, né? Não, não sou eu, Deus. Jesus. Rogai pelo que vos maltratam. Jesus falou isso. Quer ver o que mais que ele disse? Se amais o que vos amo,
Que mérito vocês têm? É fácil, né, viver só com quem eu gosto. Né? Que mérito você tem viver com quem gosta? Pois também os pecadores amam aqueles que eu vos amo. Então mesmo as pessoas ruins gostam daqueles que gostam delas. Então não tem mérito nenhum a gente amar os bons. Não tem mérito, a gente não tem ganho nenhum. O segredo, como Jesus disse, é amar os nossos inimigos. Principalmente eles. Porque aqueles que a gente já gosta, então já é natural. Mas os nossos inimigos, a gente vai construir o amor. E às vezes esse ser que está nascendo junto de nós foi o nosso inimigo. Ou nós somos inimigos dele. Ele é um espírito adulto, ele sabe disso. De alguma forma a gente sabe, porque a gente sabe. A gente sabe porque ele sabe. Às vezes a gente entra num lugar e não vou com a cara daquela pessoa e nem sabe o nome. É isso mesmo que acontece. Um sinalzinho lá do nosso fundo dispara. Tá? Então, para encerrar, é isso aí que é a nossa mensagem. Né? Imaginemos que o amor de Deus é igual o nosso amor de pai para os nossos filhos. Né? Então, se a gente ama os nossos filhos e quer cuidar deles de tudo quanto é jeito, defender eles de tudo quanto é forma, você imagina nós que somos pecadores, que temos dívidas, que temos contas a tratar, que nós somos pessoas ainda maus e que temos muito a evoluir moralmente, há uma evolução interior, uma evolução do amor. Se a gente quer tudo isso evoluir, sabe quanto que é bom e quanto que a gente deve amar nossos filhos, imagina Deus que é só bom, só bondade. Então, isso nos consola, porque sempre que a gente precisar, Ele virá o nosso socorro, uma vez que Ele é o nosso Pai, e o Pai mais bondoso que a gente pode ter é Ele. Se nós somos pais errados, fazemos isso para os nossos filhos, Ele fará muito mais por nós. Gente, muito obrigado, boa noite e até a próxima.